no ar mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, Zilma Tanabe. Ela é psicóloga e uma das principais proprietárias do Vida Plena. Vida Plena é um instituto de psicologia e que, na realidade, age através da análise de comportamento, né? E o que mais, Zilma? O que é, na realidade, Vida Plena? Primeiramente, obrigada por essa oportunidade. É sempre uma emoção estar na sala de opinião para falar do nosso trabalho. Que bom, Zilma. O que é Vida Plena? Vida Plena é uma clínica de desenvolvimento humano, onde nós buscamos trabalhar buscando a consciência do indivíduo. Então nós trabalhamos com a clínica de psicologia, trabalhamos com psicologia em grupo, trabalhamos com formações em constelação familiar sistêmica, trabalhamos com meditação, onde nós ajudamos as pessoas a respirar melhor no planeta. Trabalhamos representando a Universidade da Paz e trabalhamos também com a psicologia do trânsito, onde nós fazemos os testes psicológicos para avaliar a pessoa em relação ao trânsito. Eu queria que você me falasse um pouquinho como que você trabalha em grupo. Como que é esse trabalho em grupo que vocês, né, aplicam? Então, nós trabalhamos nesse momento com as constelações familiares sistêmicas. Nós trabalhamos com uma equipe internacional que vem profissionais do mundo inteiro, de 2 em 2 meses, e nós temos, nesse momento, 3 grupos. Nós temos um grupo iniciando, de aproximadamente 50 pessoas, um grupo que já passou por essa iniciação e que está já fazendo a segunda etapa, que nós chamamos de grupo avançado, e nós estamos também com um grupo de magistrado, ligado ao Tribunal de Justiça, onde nós estamos trabalhando com essa equipe internacional a saúde do magistrado, dentro do olhar sistêmico das constelações. Isso é uma grande novidade, né? Sim, é considerado pelo criador da metodologia das constelações como a primeira turma no mundo de magistrado a despertar para essa consciência de um amor diferenciado para seus processos. Né? Sim. Bonita e importante para Rondônia e para o nosso país. Né? Sim. Nós fomos se interessando em caminhar diferente, né? Sim, inclusive eles foram convidados, né, os magistrados aqui de Porto Velho, pelo criador do método, que é o filósofo alemão Bert Helling, e nós fomos daqui até Brasília e ele nos recebeu de forma diferenciada, porque para ele também considerava a metodologia dele, estando na mão dos magistrados, como uma ferramenta indispensável. E ficou muito feliz, porque ele já é um senhor de 85 anos, e descobrir que já está na mão dos magistrados as constelações familiares sistêmicas, para ele foi como estar levando um presente de volta. Doutora Zilma, na realidade eu gostaria que a senhora abordasse o que melhora na vida das pessoas esse trabalho. O que melhora? Como é um trabalho de consciência e é um trabalho sistêmico, não dá, por exemplo, para conversar nesse momento com Aparício Carvalho sem imaginar que atrás dele tem um pai e uma mãe, que foram as pessoas responsáveis para a sua chegada aqui. Não dá para continuar conversando sem considerar que ao lado, do lado esquerdo de Aparício Carvalho, tem Maria Sílvia. E que os dois geraram 2 filhos, Mariana e Maurício. Então, o trabalho sistêmico, ele vem mostrar de onde veio as suas raízes e por que vieram. O que significa ter raízes. E à medida que você vai conhecendo de onde veio as tuas raízes, aflora dentro de você um amor incondicional por você mesmo e pelo teu eixo familiar. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas que não foram criadas pelo pai ou pela mãe. E tem esse vamos chamar, desse vago emocional dentro de si. E quando ela se reporta, ela diz, fui criada só pela minha mãe, eu não tenho pai. Com revoltas? Com dor, às vezes com revolta. E o trabalho de constelação faz ela compreender que, muito embora ela não tenha conhecido, não tenha sido criada pelo pai,
não significa que não tenha tido um. E que ele já fez o melhor trabalho. Ele plantou a semente na mãe, ele semeou aquela mãe e que ele foi fruto, que seja de segundos, que seja de minutos de amor. Ele é fruto. E daquele momento em diante, ele faz da vida dele, porque ele já é adulto, o que ele quiser. Não precisa mais estar amarrado no que ele não teve. Ele já pode construir o que ele tiver de melhor para a vida. As pessoas se encontram. Se encontram, há encontros familiares, há filhos que voltam para casa, há filhos que param de beber, param de fumar, há esposos que reconhecem seus filhos. É um trabalho realmente de despertar. Aonde está a minha dor, quando eu me deparo com ela, eu vejo que no lugar daquela dor era amor que estava faltando. Quando eu preencho aquele espaço que eu imaginava que era dor com amor, as coisas se transformam para a pessoa. Então, como que a senhora definiria constelação sistêmica? O que seria, em poucas palavras, para que as pessoas possam entender? Então, as constelações familiares sistêmicas é uma abordagem criada pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Ele já tem em torno de 25 livros publicados, onde ele já abrange tudo. Por exemplo, essa metodologia ela está baseada no planeta, no nosso sistema planetário. Ela está baseada no mundo. Ele fala assim: uma folha cai independente da minha vontade ou não. O dia amanhece independente de eu querer ou não. O sol nasce eu querendo ou não, igual eu. Se eu estou aqui, foi independente de eu querer ou não. Então, ele faz com que as pessoas possam compreender. E aí ele coloca em 3 eixos: a hierarquia, a ordem e o pertencimento. Hierarquia, ele diz que todos nós temos uma hierarquia na vida. Primeiro veio o pai e a mãe, depois os filhos mais velhos, o mais novo e o caçula. O pertencimento significa que todos nós pertencemos a uma família, independente de eu querer ou não, igual do sol amanhecer ou não. Eu tenho uma família, eu vim de uma família. E equilíbrio nas relações. Tudo tem que estar equilibrado. Se eu dou amor, eu recebo de volta amor. Se eu dou dor, eu recebo de volta a dor. Que o planeta, ele vai se equilibrando. E ele vai mostrando, quando a gente vai transitando dentro desses 3 eixos, em que momento eu me desequilibrei, para que as coisas não estejam funcionando conforme eu gostaria que funcionasse. Algumas vezes eu reclamo de não ter um bom emprego, ou não ter um bom marido, ou não me casar, por exemplo, ou querer um namorado, não passo num concurso. Olhando através dessas ordens, eu consigo compreender aonde é, em que momento eu parei, ou me desequilibrei, ou saí da ordem. Não quero pertencer, ou não quero que alguém pertença. Então, as constelações, elas vêm trabalhar as inclusões. Eu tenho que incluir aquilo que eu não quero. Então, a gente trabalha que nós não podemos excluir ninguém. Todo mundo pertence, cada um a seu devido lugar. Ele fala assim: ninguém tem direito de levar um pé de açaí para a Austrália. Quando você planta o açaí na Austrália, ele não pertence. Ele não vai dar açaí. Ele pertence à Amazônia. Aqui o pé de açaí é feliz, porque ele pertence a esse lugar. Ele dará açaí. Lá, não. Lá, provavelmente, ele nem desenvolva. Então, é compreender que tudo está no lugar. E se tem algo que eu estou percebendo que está fora do lugar, para mim, é porque algo em mim eu não coloquei no lugar.
Então, as constelações familiares sistêmicas vêm auxiliar para que você veja em que ponto eu preciso dar um olhar diferenciado. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com Sala de Opinião. E ao nosso lado, Zilma Tanabe, ela é psicóloga e aqui nós estamos conversando sobre constelação familiar. Zilma, eu queria que você falasse um pouquinho também com relação a esses grupos. Como participar desses grupos? Existe uma pré-seleção? Como se faz para inserir, por exemplo, uma pessoa que está em casa e que gostaria de participar de um grupo interessante como esse, de aprimorar seus estudos, né, e os seus autoconhecimentos, né? Então, nós temos duas formas. Uma, que são grupos que estão como se fosse trabalhando dentro de uma formação, que são 12 encontros de 2 em 2 meses, que vem essa equipe internacional e trabalha de 2 em 2 meses as suas questões. Então, muitas pessoas estão num grupo, e como se fosse um grupo de formação, mas na verdade elas estão buscando compreender melhor o seu próprio sistema. Então, essa é uma forma, estando num grupo de formação. A outra forma é através de workshops, que vem também o internacional ou um nacional, porque aqui nós já temos uma equipe nacional muito boa. E nos finais de semana, ela vai fazer um workshop de um final de semana para conhecer, ou às vezes ela tem um assunto que ela quer resolver. E esse trabalha daquele assunto e pronto, como se fosse uma espécie de terapia breve. E nesses grupos nós já temos aqui em Porto Velho, uma vez por mês em Ariquemes e uma vez por mês em Ji-Paraná. Que bom, então quer dizer, o Estado já está conhecendo essa nova metodologia. Sim, já está conhecendo. Isso é um grande avanço, né? Um grande avanço, já nos olha com bons olhos, já nos olha para as constelações, a OAB. Tem já muitos lugares jurídicos que já têm buscado compreender. Aqueles que não levaram para dentro da instituição estão fazendo nesses grupos fechados. Uma pessoa quer participar de um grupo e, na realidade, ele chega no grupo, não consegue se adaptar, tem uma série de resistência. Isso existe? Existe. Uma pessoa que chega num grupo, ela, na maioria das vezes, chega com resistência. São poucos os que estão mais abertos. Mas à medida que o trabalho vai acontecendo, ainda que ela não diga nada, que ela passe o final de semana inteiro em silêncio, o que ela escuta já transforma internamente. Só ela está escutando a história de outro, a vida de outro, a situação que se passa ali dentro, ela também a gente chama de constelar. Ela também já é constelada. Quais os maiores problemas que você enfrenta num caso desse, com relação a essa resistência do indivíduo à metodologia em que você pratica? Às vezes, a pessoa vem de um lugar que ela imagina que teve uma criação terrível. E aí, ela pensa, como eu vou dizer isso? Como eu vou dizer que meu pai batia na minha mãe e depois em todos nós? Eu hoje sou uma pessoa importante. Como eu vou dizer que atravessei tudo isso? Então, ela tem vergonha de expor um assunto tão íntimo dela. Porque, na realidade, desnuda, né, totalmente a pessoa, né? Às vezes, não. Aí, no grupo, quando ela escuta, porque a abordagem ela é muito aberta. Então, às vezes, ela nem precisa dizer a história dela. Ela já, no silêncio dela, escutando a própria abordagem, vivendo aquela abordagem silenciosa, ela já consegue organizar muita coisa. Você, como psicóloga, teve a sua formação
na área de psicologia e depois realmente vem se aprimorando nessa nova linha. Qual a diferença dessas duas linhas, da psicóloga e desse trabalho que você desenvolve, que é uma metodologia também totalmente diferente daquilo que você aprende na escola, na faculdade? Então, minha primeira especialização foi de gestalterapia, que é uma abordagem humanista, onde nós trabalhamos o aqui e agora. Depois, eu fiz a especialização de corporal. Essas abordagens, elas são reconhecidas pela psicologia. A constelação familiar, não. É como se fosse um método terapêutico. Só que o criador, ele teve que beber em todas essas fontes para conseguir complementar o que é constelação familiar sistêmica. Então, uma pessoa, para ser um excelente constelador, ela tem que ter bebido nessas correntes. Então, a linha que a gente trabalha é uma linha humanista. E as constelações é uma metodologia totalmente humanista. Então, tudo flui para a mesma fonte, para o mesmo rio. E na realidade, a partir daí que você consegue ver o desenvolvimento dessa pessoa, o crescimento dessas pessoas. Sim, sim. Porque é como se eu não tivesse mudado de abordagem, apenas tivesse incluído mais um conhecimento dentro da minha própria abordagem. Então, é como se, de repente, eu pudesse estar olhando para a mesma pessoa com um olhar mais ampliado. Os meus conflitos, o conflito daquela pessoa que está nos assistindo, ela, numa sessão dessa, ela consegue, na realidade, tirar um pouco desse aperto? Você está perguntando a nível de consultório individual, né? Consegue. Muitos procuram. Muita gente, quando descobre que existe também a forma de se trabalhar as constelações de forma individual, busca o método individual. Porque exatamente por isso, às vezes ela imagina que aquilo ali Fica embotada, não consegue. É muito duro, são situações sempre de profundo sofrimento. Ninguém chega nas constelações movido à curiosidade. Ninguém. Inclusive, um tempo desse eu estava em São Paulo, dando uma palestra para os jovens sobre as constelações, e eu disse, o jovem corre muito. Então ele não tem tempo de olhar muito para as coisas, ele quer viver. Quem chega nas constelações já correu, já viveu e percebeu que fez uma série de coisas que poderiam ter feito de forma diferente. Aí ele busca. Aí ele vai tentar corrigir para que os filhos não transitem pelos mesmos lugares que ele transitou. Então, é um método que tanto atende o jovem como o adulto. Mas, normalmente, quem chega lá são os adultos. Muito embora, agora, aqui em Porto Velho, nós estamos com um grupo onde 50% são jovens. Já são filhos de pessoas da primeira turma, que nós estamos na 5ª, em Porto Velho. Então, são filhos dos pais da primeira turma que viram como foi bom e os filhos estão lá. E a gente vê, assim, também o avanço desses jovens. E o relato com relação a essas pessoas que participam, que realmente incorporaram essa filosofia de... como que esse relato, em termos da mudança de comportamento e dos seus sentimentos? Então, é porque, na verdade, quando você conhece uma pessoa e você acompanha que ela trabalhou através das constelações sistêmicas, se ela não quiser dizer nada, você já vê pela própria mudança do estado emocional e da forma que ela está vivendo. Sem precisar ninguém dizer nada, você vê a família mais feliz, você vê a pessoa, eu queria passar num concurso, você vê a pessoa no concurso, você vê ela já trabalhando. Então, nem precisa relatar a vida, você vê a pessoa vivendo de acordo com aquilo que ela gostaria de viver. É interessante porque isso há um crescimento imenso das pessoas, e de dentro para fora. Isso. E o gostoso também é ver essas pessoas num grupo como esse, que o crescimento dela até no próprio grupo, né? Você vê a felicidade dessas pessoas. Sim, vê. E, tipo assim, depois o grupo cria, porque como o grupo é fechado, vai criando uma irmandade, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, todo mundo compreende todo mundo. Então,
Um dá força para o outro, um fala para o outro, e aí, aquilo ali, é tal. Ah, gente, sabe, ontem, meu pai, tal, minha mãe, minha avó, meu tio, e eles vão andando. E não existe de forma nenhuma conflito entre os outros membros do grupo? Não, não tem. Acontece, mas é muito raro alguém desistir. Por exemplo, nesses anos todos que eu trabalho com constelação há 22 anos, antes de ser psicóloga, inclusive, aconteceu 3 desistências desse grupo todo. E as desistências, uma, a pessoa ficou doente, a outra ela mudou de cidade. E a outra não se adaptou em relação ao próprio sistema familiar. Então, o grau de desistência de quem entra é muito pequeno. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. E aqui ao nosso lado, Zilma Tanabe, psicóloga. Doutora Zilma, como que funciona esse trabalho de constelação dentro das grandes empresas ou dentro de pequenas empresas? Porque, pelo visto, um trabalho dessa natureza dentro de uma empresa, nós vamos ter uns resultados bastante positivos, né? Sim, já chegou nas instituições, já chegou nas empresas, nas pequenas e nas grandes empresas. Nas pequenas chegou primeiro, porque tipo assim, um indivíduo que conhece e ele é um empresário, ele já consegue estabelecer como funcionar essa questão da ordem, da hierarquia e do equilíbrio das relações. E também, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tem muitas instituições, Cacoal, já tem muitas instituições buscando como trabalhar o seu funcionalismo, a sua estrutura profissional dentro das constelações. Aqui nós já temos... Há 4 anos atrás, a desembargadora Zelite contratou as constelações para fazer um workshop para todos os diretores do Tribunal Regional Eleitoral. E agora o desembargador Sansão contratou para que tivesse uma formação para os magistrados. Então, eles, quando eles concluem cada módulo, e que eles já começam, desde o primeiro, já começam a utilizar nas suas varas, eles mesmos já dizem a diferença que é. Essas pequenas empresas ou grandes empresas que a senhora tem experiência, elas logo mostram o resultado, elas vêm realmente, elas sentem o resultado de imediato? De imediato, de imediato. Na realidade, tem que partir do dono da instituição. Do líder, né? Tem que partir do líder. E muitas vezes não funciona porque o líder, ele quer que a empresa dele funcione. Mas ele não quer se envolver. E aí, quando ele não se envolve, e ele quer que seja trabalhado apenas a equipe, a chance de funcionar é menor. Então, as que funcionam com clareza, com objetividade, são aquelas que o líder encabeça. E logo depois desse relato, essas melhorias no relacionamento ou na produção da empresa? O relato principal é na harmonia profissional e no sucesso empresarial. Porque normalmente um empresário, ele não busca fazer um trabalho terapêutico somente porque ele quer ver o funcionário dele bem. Ele busca também porque ele quer que a empresa dele tenha melhores resultados econômico, profissional. Por isso que é muito interessante que ele esteja também envolvido. A senhora falou no início da entrevista que a senhora pertence à Universidade da Paz. Gostaria que falasse um pouco sobre isso, Universidade da Paz, o que significa e onde atinge essa universidade? A Universidade da Paz, ela foi criada na França.
A Universidade da Paz, ela foi criada na França pelo um padre ortodoxo, Jean-Yves Leloup, e por Pierre Vaillant e por Roberto Crema. E foi abraçada pela Unesco. Então, é uma universidade de pacificação. É uma pacificação pessoal, uma pacificação planetária, onde você aprende, através de várias janelas de conhecimento, compreender melhor a si mesmo. Porque Pierre Vaillant falava, se um dia desarmarem todas as pessoas da Terra e ninguém mais tiver nenhum prego para furar ninguém, ainda assim, quando alguém tiver raiva, vai pegar uma pedra, um tijolo e jogar na cabeça do outro. Então não é tirando a arma, é desarmando o coração de cada um. Então o trabalho da Universidade da Paz é desarmar o indivíduo através da sua própria consciência pessoal. Então ele vai aprendendo a respeitar, por exemplo, a terra que ele pisa, onde ele joga o lixo dele. Como respirar melhor no planeta, para que o planeta possa respirar melhor também. Então, são construídas diversas artes, tipo a arte de viver em paz, a arte de viver o conflito, a arte de viver a passagem, a arte de viver a plenitude e diversas outras formas, inclusive é chegar na meditação e te ensinar como respirar melhor. Nós utilizamos, por exemplo, aqui, se nós perguntarmos o que tem aqui, a maioria das pessoas vai responder um ponto negro. Isso significa que é um ponto de vista. Mas nós, na Unipaz, nós buscamos a vista partindo de um ponto. Aqui tem um ponto que, às vezes, diante de uma briga, de um aborrecimento, eu digo, fulano me fez raiva. Acabo minha amizade com ele. Eu esqueço todo esse entorno de quem é fulano. Eu fico preso apenas num ponto, naquele aborrecimento que ele me causou. E eu esqueço quem foi ele durante a vida inteira para mim. Então, dentro da Unipaz, nós trabalhamos essa ampliação. Tem um defeito, lhe fez um mal, mas e o resto? Ele não é só uma partícula, ele é um todo. Nós vivemos num mundo tão violento, tão cheio de guerra, tão cheio de conflitos, assassinatos, né? E a Universidade da Paz prega exatamente o oposto, a paz, né? E partindo de si. E como trabalhar num mundo desse em que vivemos com tanta guerra, com tanta esse processo de violência, e falar em Universidade da Paz? Então, o ponto básico é a consciência. O trabalho da Universidade da Paz é uma ampliação de consciência, aonde você pode compreender o outro, partindo de você. Porque quando eu olho para o defeito do outro, porque quem me aborrece, que me faz brigar, é o defeito do outro. É quando ele não se comporta conforme eu gostaria, quando ele não faz algo que eu achava que deveria ser o correto. Então eu construo dentro de mim um julgo. Eu julgo que ele não merece a minha amizade. Então, a Universidade da Paz, o trabalho de consciência, é onde eu posso olhar aquele indivíduo e dizer, ele é isso, mas ele também é isso. Ele tem essa parte que não é muito legal eu olhar, mas ele tem uma outra que é muito boa. Ele é uma pessoa humana, ele é uma pessoa doce. E nas horas vagas, ele faz esse tipo de coisa. E como chegar à Universidade da Paz? É uma universidade aberta, é uma universidade livre. Então, nós também temos módulos que nós chamamos de formação holística de base. E nós temos, uma vez por mês, um módulo que também vem alguém de fora, mas é gente do Brasil. Às vezes, alguns estrangeiros, mas que moram no Brasil também. E vem trazer um módulo onde trabalha, por exemplo, uma questão. Vem um outro, mostra uma outra janela com uma outra questão. Uma hora você vai olhando várias abordagens de pacificação. Chega um momento
que sem você perceber, você está já com o coração pacificado. Você já consegue transitar em diversas nuances que você achava que jamais você daria conta. Tipo, por exemplo, tem um dos módulos que fala muito das relações entre marido e mulher, entre pessoas de uma seção, de um departamento. Quando você fala, você sendo meu marido, eu não escuto o que você fala. Eu escuto o que eu gostaria que você estivesse me dizendo. E finda criando uma briga, uma desarmonia, porque eu não escutei o que você disse. Então, nós, por exemplo, na arte de ver harmonia, nós trabalhamos o seguinte: se eu entendi bem, você está me dizendo que essa roupa está justa, está apertada em mim, então você gostaria que eu trocasse? Eu repito o que você me disse. Aí você diz: não, meu bem, não foi isso que eu quis dizer. Eu disse isso. Ah, ok. Porque, às vezes, uma palavra... Mas para mim chegar num nível desse, o que eu tenho que trabalhar para chegar nesse nível? Apenas repetir o que o outro diz. Esse café tá frio. Aí a mulher escuta: você não sabe fazer café. Ela já interpreta. Aí ela diz, você falou: esse café tá frio. Aí ela pergunta: você está dizendo que eu não sei fazer café? Não, meu bem, seu café é ótimo. Eu estou dizendo que dessa xícara, tá frio. Esse. Você faz um café excelente. Então, isso evita uma série de transtornos, porque ela já disse... Aí a pessoa está indo para o trabalho, às vezes também está vivendo seu estresse. E a vida é... E aí ela diz qualquer uma outra resposta e o conflito já está... armado. Então, quando eu repito o que você está me dizendo, eu consigo desarmar muitas coisas que era só a mente humana que estava armando. A palavra é muito forte e é perigosa. Sim, sim. A palavra, como diz a Bíblia, né, ela é verbo, né? Então ela pode ser bendita e ela pode ser maldita. Então, quando eu digo mal as palavras, eu maldigo a escuta de alguém. Quando eu bendigo a palavra, eu abençoo a escuta de alguém. E o aprendizado que nós fazemos é buscar as bênçãos da palavra. E aqui, vamos fazer um pequeno intervalo em sala de opinião, uma boa palavra. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. E ao nosso lado, Zilma Tanabe, ela é psicóloga. E nós estamos aqui discutindo sobre a palavra, a importância da palavra. Zilma, é algo assim que preocupante para todos nós, né? A maneira de colocar as palavras, né? Então, muitas vezes, uma simples brincadeira, uma simples colocação em que, ao falar com outra pessoa, ou com minha esposa, ou com meus filhos, eu posso transformar aquilo ali num verdadeiro inferno na família, em casa, né? E esse equilíbrio? Então, é porque, na verdade, quem diz aborrecido e não percebe que diz. E quem escuta, registra. Registra a nível de célula, registra a nível de campo emocional, registra a nível de casa. E, às vezes, a pessoa fala algo tão pesado e vai trabalhar. Aí passa um dia profundamente harmonioso e volta para casa, encontra a família com o peso da palavra. E ele está alegre, está harmonioso. E que bico é esse? Porque você está assim? Ele já não lembra mais. E não tem noção da gravidade daquela palavra, né?
E ela que escutou, ou o filho que escutou, está ali com ela, porque ela não foi tirada. Muita gente costuma dizer assim, eu dei a minha palavra. Isso é algo profundamente forte, dizer, eu dei a minha palavra e não tiro mais. Isso é muito forte, é muito profundo. Eu dei, eu posso pedir de volta. É minha, eu posso pedir de volta. E como é que eu peço minha palavra de volta? Eu tenho como pedir a palavra de volta. Mas a dificuldade é muito grande das pessoas encontrar esse mecanismo, né? Na verdade, não é difícil. O que é difícil é a pessoa ter humildade para recolher a sua palavra e dizer, sinto muito. Mas o dizer sinto muito, partindo do coração, eu sinto muito pelo que eu disse a você. Quando ele diz isso, ele recolhe. Agora, muitas vezes a pessoa diz eu sinto muito para acabar com aquele momento. E no outro dia, a palavra que ele recolheu, ele devolve outra vez com a mesma intensidade, com a mesma força. Porque quem agride não percebe o tamanho da gravidade, né? É. Porque normalmente quem agride vem de um mundo que já foi agredido. Então, é como sabe fazer. Então, tipo assim, a gente também aprende a não olhar aquele que agride com julgo. Quando ele faz, é porque tem algo no sapato dele, na vida dele, que também não foi tão saudável. E às vezes ele vem de uma família que já foi agressiva e ele aprendeu a se comunicar daquela forma. A pessoa fala e no dia seguinte ela repete. Mas ela vem de um fluxo de dor, de um fluxo familiar, que também foi assim o aprendizado. Às vezes a educação daquela pessoa foi na agressão. Então, como que ela sabe transmitir uma educação se não foi aquela? Por isso que a gente busca trazer esse desarmamento, para poder compreender que aquela pessoa se expressa daquela forma, porque é a forma que ela aprendeu a se expressar. Agora, quando eu consigo adquirir a compreensão de que eu posso olhar o outro de forma inteira, compreendendo que ele também é um ser humano e é capaz, eu começo a me desarmar. E aí, quando eu me desarmo, eu digo, você está percebendo que você está gritando comigo? A pessoa, às vezes, está tão habituada a gritar que ela nem percebe que está gritando. Você está percebendo que você está falando comigo de uma forma agressiva? A pessoa vai acordando. Você vai devolvendo as perguntas a ela. Meu bem, você está vendo o que você está me dizendo nesse momento? Reflita para você me dizer de novo. E isso vai construindo um novo campo emocional dentro da família, sem eu precisar dizer, seu grosso, seu mal educado, você também é isso ou aquilo. Eu vou desarmando esse meu campo emocional de uma forma fluida pelo amor. Nós vivemos um mundo de angústia, um mundo de ansiedade e até um mundo de depressão, né? Nós vivemos esse quadro, que é um quadro que no dia a dia, no consultório ou na vida mesmo, na nossa casa, nós percebemos da angústia e do sofrimento das pessoas. Como lidar com isso? Então, eu vou falar partindo do meu conhecimento, dadas as metodologias que eu trabalho. A gente sabe que a angústia, a ansiedade, ela vem de o meu estado pensando no dia de amanhã. Então, quando eu sou uma pessoa ansiosa, eu não estou aqui. Eu estou pensando como vai ser amanhã. E aí me dá ansiedade, me vem angústia. Eu tenho que voltar para o dia de hoje. E a depressão, ela vem enquanto eu não olho para o hoje, eu estou presa em algo lá atrás. E aí eu transito em uma tristeza que vem lá de trás. Então, nós trabalhamos olhando para o aqui e agora. E hoje, como você está? Ah, porque você não sabe, na minha vida, antigamente, não sei. Tá. E hoje? Ah, hoje? Hoje eu sou um médico. Hoje eu trabalho no hospital, eu faço isso. Então, hoje você está me dizendo que você está bem. Então, nós procuramos trazer o dia de hoje. E ele, olhando pelo dia de hoje, normalmente quem está em depressão, está sendo medicado por um profissional.
de respeito. Então, nós não entramos de como esse profissional está lidando. Nós trabalhamos com as questões emocionais que fazem com que ela queira olhar para trás, porque a medicação está atuando. Então, a gente vai trazendo ela para o estado do aqui e agora. Uma das coisas interessante, é uma coisa rotineira. Nós vamos chegando no final do ano e as pessoas muitas vezes não conseguem realizar os seus objetivos, né? E vai chegando no fim do ano, muitas vezes não consegue ficar junto com seus familiares, com sua mulher, com seu esposo, com seus filhos. E cria um processo depressivo, não tenho dinheiro para comemorar o Natal, não tenho dinheiro para comemorar o fim do ano, passar com minha família. Esse quadro depressivo é algo assim que é muito comum agora no final do ano, né? Vai chegando o Natal, apesar de ser uma data importante, uma data festiva, o nascimento, né? Mas ela deprime. O que fazer desse momento assim tão importante em que vivemos? Então, é porque muita coisa também é construída baseado nos conceitos de vida da humanidade. É um período que traz muita nostalgia. Por exemplo, nós somos uma terra onde nós fomos povoados, são poucos nativos, vieram muitas pessoas de fora. Então, vem aquela nostalgia da terra que eu vim. E o Natal, ele tem como base a festividade do nascimento do menino Jesus. Mas quando nós falamos do nascimento do menino Jesus, não é um simples nascimento, também traz uma nostalgia esse nascimento. Essa mãe, essa dor. Então nós nos envolvemos por tudo isso e nós nos misturamos. E aí nós vivemos as dificuldades do hoje e fica tudo misturado. E a tendência é vir realmente uma tristeza. Nós, a nível de consultório, nós buscamos trabalhar a saúde, a esperança. De hoje eu estar bem. Eu digo, como é que eu vou passar o Natal? E você está passando como hoje? Porque às vezes eu estou baseado o meu Natal no Natal do meu vizinho. No Natal que a televisão mostra, aquela ceia, no Natal da Rede Globo. E tem milhões de formas de se passar um Natal. E muitas vezes nós ficamos envolvidos em todas as formatações natalinas. E às vezes fantasiando, né? E às vezes passar o Natal é apenas ter gratidão de estar com saúde e a família. E aí, na realidade, saber viver, né? Saber reconhecer aquilo que nós temos hoje. Uhum. Estou com saúde, estou com a família, né? Estou com os amigos, tenho isso aqui, mas isso aqui é o importante para mim sobreviver. É valorizar o que tem. Valorizar o que tem. E muitas vezes as pessoas não valorizam o que tem. E aí os conflitos aumentam. Baseado no que o outro tem, porque às vezes o que ele tem é o suficiente, mas como ele se baseia no que o outro, aí às vezes fica pesado. Silvia, como funciona, onde funciona e como que as pessoas poderão fazer contato com você em Vida Plena? O telefone do Vida Plena é 3223-4444. Funciona na Quintino Bocaiúva, número 2475, entre Rafael e Guanabara, próximo à Igreja São Cristóvão. Liga e marca o encontro geralmente com um profissional da clínica. Isso. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Eu quero agradecer imensamente à doutora Zilma por essa bondade de ter comparecido aqui em Sala de Opinião. Sempre um prazer muito grande. Eu sempre desejo muito sucesso porque sei do seu valor e sei da sua capacidade profissional. Então eu fico muito feliz de poder tê-la aqui em Sala de Opinião. Foi um prazer imenso. Espero que poder contar outros momentos tão importantes aqui em Sala de Opinião com a senhora, para que possamos trocar essas palavras, trocar esse conhecimento tão importante e transmitir para a nossa população. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui. Uma honra. Muito obrigado, Zilma. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.